Antes de começarmos, convido você a respirar fundo. Feche os olhos por um instante e imagine. Você é como uma árvore antiga, raízes profundas, tronco firme, folhas que dançam com o tempo, mas que nunca se desprendem da essência. Ao seu redor, o mundo corre apressado, mas você permanece. Observa, sente, entende. E mesmo quando não diz uma só palavra, sua presença é sentida. Agora, me diga, será que é preciso gritar para ser ouvido? Correr atrás para ser lembrado? Mendigar presença para ser valorizado? Ou será que, talvez, o verdadeiro poder esteja em quem sabe silenciar, se afastar e ainda assim deixar marcas? Como o perfume que permanece mesmo depois que a flor se foi. Como o sol, que mesmo quando se esconde, ainda aquece a memória do dia. Este vídeo é um convite. Não para que você conquiste alguém, mas para que você conquiste a si mesmo. Para que você se torne tão inteiro, tão digno e tão sereno que ninguém consiga esquecer o que você representa. Porque quando a alma é forte, a ausência fala. E quando o silêncio é consciente, ele ecoa mais alto que 1000 palavras. Se essa busca também é sua, pela sabedoria que não precisa provar nada, pela paz que não depende da presença alheia, então este é o seu lugar. Aqui, no Imbatível Estoico, não prometemos fórmulas mágicas. Prometemos reflexão, profundidade e transformação real. Clique agora no botão inscrever-se. Ative o sino para receber cada nova lição como quem recebe uma carta do tempo. Se esta mensagem ressoar em você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir e escreva nos comentários. A sabedoria começa com o silêncio interior. Este é o seu ritual de entrada. O primeiro passo em direção a uma jornada estoica onde você se torna sua melhor companhia, sua maior fonte de amor e sua mais profunda inspiração. Agora sim, o caminho está diante de você. Vamos caminhar, com firmeza, com alma, com propósito. Segredo 1. Quem cultiva a própria alma nunca é esquecido. Imagine uma casa antiga no alto de uma colina. Não é moderna. Não chama a atenção à primeira vista. Mas ao entrar, sente-se um perfume discreto. A madeira guarda histórias, e o silêncio acolhe como um abraço. Há lugares, como há pessoas, que não gritam para serem lembrados. Eles simplesmente são inesquecíveis. Você já conheceu alguém assim? Alguém que não tentava impressionar, que não corria atrás, que não competia por atenção. Mas mesmo assim, quando você se lembrava dela, vinha aquela sensação de respeito, admiração, sobretudo, paz. O segredo dessas pessoas está no cultivo da própria alma. Em um mundo barulhento, em que todos parecem querer provar algo, quem se dedica ao próprio crescimento interior se torna uma raridade preciosa. E o raro marca. Pessoas que cultivam a alma não vivem em função dos outros. Elas se alimentam de silêncios, de livros, de caminhadas lentas, de conversas sinceras. Elas não reagem com pressa, não opinam sobre tudo, não precisam estar certas. Elas apenas vivem com propósito. E o curioso é que essa calma atrai. Porque todos, no fundo, desejam essa paz. Todos querem estar perto de quem é inteiro. De quem não depende, mas compartilha. De quem não se desespera por atenção, mas irradia presença. Mas por que isso acontece? Porque a alma bem cultivada é como um jardim silencioso. Não precisa anunciar sua beleza, ela fala por si. E quem passa por ali, leva um pouco daquela serenidade consigo, mesmo sem perceber. Você já parou para pensar no impacto que deixa nas pessoas? A maioria corre atrás de ser lembrada pelo que diz, pelo que faz, pelo que oferece. Mas e se o verdadeiro impacto estiver em quem você é? Quando está em silêncio? E se a presença que permanece for aquela que não precisa se afirmar? O estoicismo nos ensina que a verdadeira grandeza está no autocontrole, na temperança, na sabedoria que se constrói dia após dia, longe das multidões. Você não precisa provar nada para ser lembrado. Precisa apenas ser fiel ao seu caminho.
A história nos mostra que os mais inesquecíveis nem sempre foram os mais populares, mas foram aqueles que, mesmo em silêncio, mesmo à distância, deixaram uma impressão duradoura, porque viveram com integridade. Por isso, a primeira chave para ser lembrado, sem esforço, sem manipulação, é tornar-se alguém cuja companhia é cura, cuja palavra é necessária e cuja ausência se nota não por carência, mas por valor. A boa notícia: nunca é tarde para começar. Você pode, a partir de hoje, cultivar sua alma como quem cultiva um jardim, com paciência, com cuidado, com presença. E um dia, sem que você espere, alguém, talvez até alguém do seu passado, sentirá sua falta sem saber exatamente por quê. E nesse instante, você terá se tornado o que poucos conseguem ser. Inesquecível sem tentar. Segredo 2. A presença continua mesmo na ausência. Há silêncios que gritam. Há ausências que abraçam mais forte do que presenças barulhentas. E há pessoas que, mesmo longe, continuam morando dentro da gente. Você já sentiu falta de alguém que não falava tanto, que não fazia grandes gestos, mas que, por alguma razão, deixou uma marca? É porque presença verdadeira não está na frequência das palavras, mas na profundidade da conexão. O ser humano tem uma tendência estranha. Acostuma-se rápido com aquilo que está sempre disponível. Quando alguém está sempre ali, respondendo, cedendo, fazendo-se presente, sua presença passa a parecer garantida, quase invisível. Mas basta um passo para trás, um silêncio, uma pausa, e de repente, tudo muda. O vazio revelador aparece. O eco da ausência começa a falar mais alto que qualquer conversa recente. E a mente do outro, por mais distraída que estivesse, começa a se perguntar: o que houve? Por que ele se afastou? Será que perdi algo valioso sem perceber? É nesse momento que o valor da sua presença começa a ser realmente medido. Não porque você sumiu por orgulho, não porque quis manipular, mas porque você entendeu que o silêncio também é resposta, que a retirada também é dignidade, que o espaço também comunica amor próprio. O estoicismo nos ensina que não devemos reagir ao mundo como marionetes das emoções dos outros, que podemos escolher a calma, que podemos nos afastar sem mágoas, que o verdadeiro controle está em saber quando é hora de ficar e quando é hora de partir. Imagine-se como o mar. Ele não bate à porta de ninguém, mas quando se afasta, deixa saudade. E quando retorna, não implora, apenas chega, imenso, sereno, inteiro. É assim que a sua presença deve ser. Não precisa ser constante para ser forte. Não precisa ser intensa para ser profunda. Precisa apenas ser verdadeira. E quando for, mesmo a sua ausência será sentida como presença. Muitos têm medo de se afastar. Acham que vão ser esquecidos, que serão substituídos. Mas aqui está a verdade simples e dura. Se a sua ausência não provoca nenhuma mudança, é porque a sua presença nunca foi valorizada como deveria. E isso não é fracasso. É clareza. É o filtro natural que separa quem te vê de quem apenas te olha. Por isso, permita-se sair de cena quando for necessário. Não como vingança, mas como descanso. Não como desprezo, mas como proteção. Não para provocar a falta no outro, mas para honrar a sua própria presença. Porque quando você aprende a se afastar com leveza, com consciência e com verdade, algo belo acontece. Ou você é lembrado com carinho, ou é libertado de vez de quem nunca soube te valorizar. Em ambos os casos, você vence. Segredo 3. Dignidade silenciosa atrai respeito duradouro. Há gestos que não precisam de palavras. E há pessoas que, mesmo sem levantar a voz, impõem respeito apenas pelo modo como caminham, como olham, como escolhem não reagir. Você já conheceu alguém assim? Alguém que não precisava se explicar, que não mendigava atenção, que sabia o próprio valor, por isso mesmo, não aceitava menos do que merecia. Essa é a força da dignidade silenciosa. Em tempos em que tudo é exibido,
em que todos querem ser notados, aqueles que permanecem discretos, mas firmes, tornam-se poderosos. Porque mostram, sem dizer, que não se dobram por conveniência, que não se vendem por migalhas, que preferem a solidão ao lado de si mesmos do que a companhia de quem não sabe reconhecer valor. Mas o que é dignidade? É a arte de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo tenta te partir. É saber quando calar, quando sair de cena, quando não responder. É escolher não reagir a toda provocação, não por medo, mas por grandeza. E o mais curioso, essa postura inspira mais respeito do que 1000 argumentos. Porque, no fundo, todos reconhecem quando estão diante de alguém que não se perde no barulho, que não negocia sua essência por um instante de aprovação. O estoicismo nos ensina que o controle de si mesmo é a forma mais nobre de poder, que quem governa suas emoções governa sua vida, que não é necessário convencer ninguém do nosso valor, é preciso apenas sustentá-lo, silenciosamente, com atitudes. Você já parou para pensar quantas vezes perdeu a chance de ser respeitado por ter insistido demais? Por ter aceitado pouco? Por ter tentado ser compreendido por quem nunca esteve disposto a escutar? Há silêncios que são mais fortes do que gritos. E há afastamentos que valem mais do que 1000 justificativas. Quando você escolhe não implorar por respeito, mas se retirar com elegância, você transmite um recado que fica. Eu sei o que valho. E por isso, não fico onde não sou reconhecido. É um gesto simples, mas profundo, como o de um sábio que sorri diante da ignorância, como o de um viajante que, diante de um caminho sem saída, simplesmente muda a direção, sem ódio, sem drama, sem ruído. A dignidade é essa bússola silenciosa que aponta para o amor próprio, mesmo quando o mundo tenta te desorientar. E o mais belo, quando você se respeita, inevitavelmente passa a inspirar respeito. Não precisa pedir, não precisa cobrar. A firmeza da sua postura falará por você. E quem não souber escutar, não merece estar perto. Lembre-se, a flor não se curva para ser notada. Ela apenas floresce, e isso basta. Seja essa flor, seja esse mar, seja esse silêncio que, sem barulho, ensina. E, com o tempo, quem tiver olhos e alma, aprenderá a respeitar. Segredo 4. Desapegar é sinal de maturidade, não de fraqueza. Há quem pense que desapegar é desistir, que soltar é sinal de fraqueza, que parar de insistir é uma forma de perder. Mas será mesmo? Ou será que, em certos momentos, desapegar é o maior ato de amor próprio que alguém pode praticar? Imagine um pássaro preso em uma gaiola dourada. Ele tem tudo ali: segurança, alimento, rotina. Mas não tem o essencial: liberdade. E um dia, alguém abre a portinha. O pássaro hesita. Está acostumado com as grades, com os limites, com a certeza. Mas então, ele decide voar. Desapegar é isso. É voar, mesmo com medo. É deixar ir, mesmo quando o coração ainda pulsa forte. É compreender que aquilo que te prende também pode estar te impedindo de crescer. Você já segurou com força algo que sabia que não fazia mais bem? Uma amizade desgastada, uma relação unilateral, uma esperança que só machuca. E mesmo assim, você continuava ali. Por medo, por hábito, por apego. Mas o que o estoicismo nos ensina? Que não temos controle sobre tudo. Que insistir onde não há mais troca é desperdício de vida. Que saber a hora de soltar não é sinal de fraqueza, é maturidade emocional. Soltar não é negar o que foi. Não é fingir que não doeu. É apenas aceitar que algumas histórias terminam, que algumas conexões se esgotam, que algumas fases precisam acabar para que outras possam começar. Você já percebeu que quanto mais se agarra a algo, mais se angustia? O apego cria expectativas, e expectativas criam frustrações. Desapegar é aceitar o fluxo natural da vida. Assim como as estações mudam, as pessoas mudam, os sentimentos mudam. Não por maldade, mas porque crescer é mudar. E mudar, às vezes,
Exige deixar para trás. Não é fácil, eu sei. Há noites em que o coração grita. Há dias em que a ausência pesa. Há momentos em que tudo em você quer voltar. Mas é justamente aí que nasce a força. Na escolha consciente de seguir adiante. Na coragem de não se perder para manter o que já não te reconhece. E o mais curioso, muitas vezes, quando você solta, algo mágico acontece. Você se reencontra. Você percebe que não precisava do que perdeu. Precisava apenas de si mesmo. E com o tempo, entende que as maiores perdas foram, na verdade, libertações disfarçadas. Porque, no fundo, ninguém perde o que é verdadeiro. E o que se foi, era o que já não cabia mais em quem você está se tornando. Desapegar é confiar na vida. É acreditar que o que é seu encontrará caminho até você. Sem esforço, sem dor, sem luta. E quando você chega a esse estado, quando consegue olhar para trás sem raiva, para o presente com serenidade e para o futuro com esperança, você não apenas desapegou, você se transformou. Segredo 5. O que é verdadeiro permanece mesmo sem insistência. Há algo libertador em parar de correr atrás, em deixar de insistir, em simplesmente permitir que o tempo mostre o que é real. Você já se cansou de tentar? De sempre ser o primeiro a escrever, a ligar, a propor encontros? Já se sentiu sozinho mesmo acompanhado? Como se estivesse lutando por uma conexão que só você queria manter? Esse cansaço é um sinal, não de fraqueza, mas de lucidez. De que talvez você esteja lutando por algo que só existe dentro de você. O estoicismo nos ensina que não devemos depositar nossa paz na mão de ninguém. E que quanto mais buscamos fora, mais nos afastamos do que realmente importa. Nossa dignidade, nosso equilíbrio, nosso centro. A verdade é simples, embora dolorosa. O que é verdadeiro não precisa ser forçado. O que é recíproco, flui. O que é seu, permanece, mesmo quando você para de insistir. Imagine uma chama. Se ela só queima porque você sopra o tempo todo, ela não é fogo, é ilusão. O que é chama de verdade, arde por si, mesmo sem o vento da sua presença constante. Você já percebeu como o silêncio revela? Quando você se cala, quando se retira, quando escolhe não insistir, é aí que a realidade aparece. Quem te valoriza, sente. Quem te ama, busca. Quem é verdadeiro, permanece. E quem não faz nada? Bem, esse alguém apenas confirma aquilo que você já sabia, mas evitava aceitar. Insistir demais é como regar uma planta que já secou. É como soprar uma vela apagada esperando que volte a acender. É um esforço que, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço alto. O seu próprio amor próprio. Mas então vem o medo. Se eu parar de tentar, será que vou perder essa pessoa de vez? A resposta pode doer, mas liberta. Se você perde alguém apenas porque parou de insistir, é porque nunca teve essa pessoa de verdade. Quem precisa que você se sacrifique o tempo todo para ficar, não fica por amor. Fica por comodidade. E você merece mais do que isso. Você merece ser escolhido com presença. Ser buscado sem pressa. Ser lembrado mesmo no silêncio. Porque quando a conexão é genuína, ela resiste à distância. Ela atravessa o tempo. Ela floresce, mesmo em dias nublados. Por isso, pare de implorar. Pare de explicar demais. Pare de tentar provar seu valor para quem não se importa em ver. Ame-se o bastante para se afastar. Respeite-se o suficiente para não se oferecer onde não há espaço. E confie. O que é verdadeiro sempre encontra um jeito de ficar. Mesmo que você não peça. Mesmo que você não corra atrás. Mesmo que você apenas siga em paz. Segredo 6. Maturidade emocional é mais sedutora do que juventude impulsiva. Há uma beleza rara em quem sabe esperar. Em quem respira fundo antes de responder. Em quem não se desespera para ser notado, porque já se reconhece. Vivemos numa era que glorifica a juventude, a pressa, o imediatismo. Mas, no silêncio das experiências vividas, mora um tipo de atração que não grita.
apenas se impõe. É a maturidade emocional. Você já esteve diante de alguém que, mesmo sem dizer muito, transmitia segurança. Alguém cuja presença era como um porto calmo no meio da tempestade. Esse alguém provavelmente não precisava provar nada. Não tentava competir. Não corria atrás de validação. Simplesmente era inteiro, inteira. A maturidade emocional é isso. Saber que o amor próprio não é egoísmo. É equilíbrio. É não se perder para manter alguém. É amar com liberdade e não com prisão. O estoicismo nos mostra que a verdadeira fortaleza está em quem domina a si mesmo, não quem tenta controlar o outro. Quem escolhe não reagir, não por fraqueza, mas por sabedoria. E aqui está a ironia da vida. Enquanto muitos acreditam que se mostrar disponível o tempo todo é sedutor, a verdadeira atração nasce quando você se basta. Quando a sua paz interior é tão visível que o outro quer fazer parte, mas nunca comandar. Você já reparou como o mistério da calma atrai? Como o silêncio confiante desperta a curiosidade? Como o olhar sereno toca mais do que 1000 palavras apressadas? Não é à toa. A maturidade é uma fragrância sutil. Ela não invade, ela permanece. Ela não se impõe, ela inspira. Ser emocionalmente maduro é saber que nem tudo precisa de resposta, que algumas distâncias são necessárias, que o outro não é responsável pelo que você sente. Você é. E isso muda tudo. Porque quando você assume essa responsabilidade, algo profundo acontece. Você deixa de ser carência e passa a ser presença. Você deixa de ser necessidade e passa a ser escolha. E há algo extremamente sedutor em ser uma escolha, e não uma urgência. Porque quem se escolhe primeiro se torna difícil de ser ignorado. Não pela aparência, mas pela essência, pelo conteúdo, pela serenidade. Quem tem maturidade emocional não precisa de joguinhos. Não envia mensagens para provocar. Não desaparece para manipular. Apenas vive, com coerência, com dignidade, com clareza. E, nesse viver simples e firme, atrai o que é verdadeiro e repele o que é raso. A juventude pode encantar pela intensidade, mas a maturidade seduz pela constância, pelo respeito ao tempo, pela leveza da entrega sem exigência. Se você chegou até aqui, é sinal de que já compreendeu. Não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Mais centrado, mais inteiro, mais dono de si. E é isso que, no fim das contas, conquista, sem precisar conquistar. Segredo 7. O respeito se inspira, não se pede. Há uma verdade que custa ser aprendida. O respeito não se exige, se inspira. Não se implora, se planta, se cultiva, se colhe. Quantas vezes você tolerou menos do que merecia, acreditando que o tempo ou o esforço convenceriam o outro a te tratar melhor? Quantas vezes você acreditou que, sendo gentil, compreensivo e sempre disponível, finalmente seria valorizado? Mas o que o tempo ensina, às vezes de forma dura, é que quanto mais você aceita migalhas, mais elas se tornam o seu banquete. Quanto mais você permite, menos te respeitam. Por quê? Porque as pessoas aprendem a nos tratar com base no que nós mesmos toleramos. Você pode dizer que se ama, pode postar frases de autoestima, mas se, na prática, continua onde não é valorizado, sua ação contradiz sua palavra. O estoicismo nos oferece uma chave poderosa: a coerência entre o que dizemos e o que fazemos. É essa coerência que inspira respeito. Imagine um farol em meio à escuridão. Ele não grita, não muda sua luz para agradar aos barcos que passam. Ele apenas cumpre sua função, ilumina. E, por isso, é respeitado. Porque não se dobra, não oscila, não depende de aprovação. Você já parou para pensar em como tem permitido ser tratado? Tem colocado limites? Tem dito não quando necessário? Tem se afastado quando seu valor não é reconhecido? Ou tem confundido amor com submissão? Paciência com silêncio? Compreensão com autoabandono?
Há uma beleza inabalável em quem sabe seu valor e se recusa a negociá-lo. Não por orgulho, mas por dignidade. O respeito que realmente importa não vem de fora. Começa por dentro. É você quem ensina aos outros como deseja ser tratado, com suas escolhas, suas ausências, suas fronteiras. E, sim, isso pode significar perder pessoas. Mas perder quem não te respeita nunca será uma perda. Será libertação. A maturidade nos convida a abandonar o papel de convencer os outros do nosso valor. Nos convida a simplesmente ser. Ser firmes. Ser justos conosco. Ser coerentes com o que sentimos. E, nesse ser autêntico, você inspira. Porque quem vê alguém que se respeita, automaticamente entende. Não posso tratá-lo de qualquer forma. Ele sabe o que merece. E não ficará por menos. Essa postura não se constrói do dia para a noite. Mas cada vez que você diz basta. Cada vez que escolhe a solidão à submissão. Cada vez que silencia diante da desvalorização. Você está afirmando: eu sou mais importante do que qualquer migalha que tentem me oferecer. E o mais belo, quem aprende a se respeitar com profundidade, nunca mais precisa mendigar respeito de ninguém. Segredo 8. Sua paz é seu maior atrativo. Há uma força serena em quem vive em paz. Uma espécie de brilho discreto, que não ofusca, mas aquece. Uma presença que não invade, mas preenche. Você já conheceu alguém assim? Alguém que não precisava se explicar, que não fazia alarde, mas cuja presença era como sentar-se à sombra de uma árvore em dia quente. Essa pessoa, sem saber, carrega algo raro, paz interior. E essa paz é irresistível. Enquanto o mundo corre atrás de aplausos, respostas rápidas e da ilusão do controle, aqueles que caminham com serenidade se destacam. Não porque são perfeitos, mas porque são inteiros. Não porque têm todas as respostas, mas porque não se apressam para responder. O estoicismo nos lembra: não controlamos o mundo, mas podemos controlar a forma como reagimos a ele. E é nesse autocontrole, nessa moderação, que nasce a verdadeira beleza. A paz interior é como um campo fértil. Nele, germina a presença verdadeira, o afeto genuíno, o respeito mútuo. E, justamente por isso, quem encontra alguém assim sente vontade de ficar. Porque estar perto de quem vive em paz nos faz lembrar daquilo que esquecemos em meio ao ruído. Que a vida é simples. Que o amor não grita. Que a alma pede silêncio. Você já percebeu como as pessoas se aproximam de quem transmite tranquilidade? Como um coração calmo atrai mais do que 1000 palavras bonitas. Como a leveza é mais sedutora que a euforia. O mundo está cheio de barulho, mas falta profundidade. Cheio de conexões, mas carente de sentido. E é por isso que sua paz é seu maior atrativo. Não a paz ensaiada, a que se finge nas redes sociais, mas a paz real, construída dia após dia com escolhas coerentes, com afastamentos necessários, com silêncios respeitosos. Quem tem paz dentro de si não corre atrás, caminha. Não grita por atenção, oferece presença. Não implora por afeto, compartilha o que já possui. E isso encanta. A maior beleza não está em quem se mostra, mas em quem se mantém. Não em quem conquista, mas em quem cultiva. E cultivar a paz é um trabalho silencioso, íntimo, constante. É saber dizer não sem culpa. É saber partir sem ruído. É saber ficar sem se anular. E, no final, quem vive assim passa a ser lembrado não por frases de efeito, mas por gestos autênticos. Não por intensidade passageira, mas por constância tranquila. Você não precisa ser intenso o tempo todo para ser lembrado. Precisa apenas ser presença, e não pressão. Ser espaço, e não peso. Ser alguém que chega e traz alívio. Porque quando a paz entra, tudo muda. As palavras se tornam mais doces. O tempo parece mais lento. A vida, mais leve. Seja essa paz. Não porque o mundo merece, mas porque você merece. Segredo 9. A ausência certa desperta o amor certo.
Às vezes, o silêncio fala mais do que 1000 conversas. E a ausência revela o que a presença jamais conseguiu mostrar. Você já reparou como certas pessoas só se dão conta do quanto você era importante quando você já partiu? Como, de repente, suas mensagens fazem falta. Sua voz ecoa na memória. Seu silêncio pesa. Isso acontece porque a ausência, quando usada com sabedoria, não é castigo, é espelho. Ela mostra ao outro que talvez ele nunca tenha parado para ver. O valor da sua companhia. O conforto da sua presença. A paz que você oferecia sem alarde. O estoicismo ensina que a vida não se controla pela força. Que quanto mais tentamos segurar alguém, mais essa pessoa escapa entre os dedos. Mas quando nos afastamos com serenidade, com verdade, com dignidade, é aí que tudo muda. Imagine um lago calmo. Quando você joga uma pedra, ele se agita. Mas, se você apenas se afasta, as águas continuam. E no reflexo, o outro começa a enxergar com mais clareza. É isso que sua ausência faz. Ela não grita. Ela não acusa. Ela apenas deixa espaço. E, nesse espaço, quem te ama, sente. Quem te respeita, reage. Quem te merece, retorna. Mas aqui está o ponto central. A ausência só tem valor quando é verdadeira. Quando nasce do amor próprio, e não da tentativa de manipular. Se você se afasta apenas para provocar o outro, você ainda está preso. Mas se você se afasta porque entendeu que sua presença não está sendo honrada, então você está livre. E essa liberdade é poderosa, porque ela coloca você de volta no centro da própria vida. Ela faz com que você pare de viver em função da resposta do outro e comece a viver em função do que você realmente sente. A verdade é simples. Quem precisa da sua presença, virá. Quem valoriza o que você é, se moverá. E quem não fizer nada, está, silenciosamente, se despedindo. E tudo bem. Nem todos saberão o valor da sua alma. Nem todos terão maturidade para perceber o que você representa. E isso não diminui quem você é. Apenas revela quem o outro ainda não consegue ser. Você merece ser sentido mesmo em silêncio. Você merece ser lembrado mesmo sem presença. Você merece ser amado sem precisar se entregar inteiro o tempo todo. A ausência certa não machuca, cura. Ela filtra. Ela limpa. Ela revela. E, acima de tudo, ela protege. Porque quando você aprende a se afastar, também aprende a ver quem realmente estende a mão. Quem realmente atravessa a ponte. Quem realmente faz questão. E essa clareza vale ouro. Portanto, não tenha medo de sair de cena. Se for para reencontrar sua paz, que seja em silêncio. Se for para despertar amor verdadeiro, que seja através da ausência. Porque só quem sente sua falta de verdade vai procurar por você, não com palavras, mas com atitudes. Segredo 10. A verdadeira felicidade vem de dentro, não do outro. A maior ilusão que carregamos é acreditar que alguém lá fora tem a chave da nossa felicidade. Como se o outro, com sua presença, suas palavras ou seu amor, pudesse preencher os vazios que nem nós mesmos temos coragem de olhar. Mas o tempo, com sua paciência implacável, vai ensinando que aquilo que é construído sobre o outro desaba quando ele se vai, e que tudo o que depende de fora permanece frágil. Você já sentiu que, ao perder alguém, perdeu também a si mesmo? Como se a ausência do outro tivesse levado não apenas a companhia, mas a sua paz, o seu chão, a sua identidade. Isso acontece quando colocamos a nossa felicidade nas mãos erradas. E o estoicismo nos convida a mudar esse centro, a devolver a si mesmo o que sempre foi seu. Imagine uma casa construída à beira-mar. Se os alicerces estão firmes, ela resiste à maré, ao vento, à tempestade. Mas se dependem da calmaria, qualquer onda a derruba. Assim também somos nós. Se sua alegria só existe quando alguém te escolhe, se sua autoestima depende da atenção que recebe, se sua paz vem apenas quando tudo está como você deseja, então você está vulnerável,
e não livre. A verdadeira liberdade nasce quando você se torna sua própria casa. Quando você constrói dentro de si um lugar onde pode voltar, sempre. Mesmo quando todos se vão. Mesmo quando o silêncio é total. Mesmo quando o amor não volta. Essa felicidade interna não é euforia. É serenidade. Não é dependência. É presença. Não é preenchida por gestos externos. É firmada por raízes internas. E o mais curioso, quando você se basta, tudo muda ao seu redor. Você deixa de implorar por amor e passa a atrair relacionamentos mais saudáveis. Você deixa de correr atrás de aprovação e começa a caminhar ao lado de quem te respeita. Você deixa de se adaptar ao mundo e começa a moldar um mundo mais coerente com seus valores. Porque quem se ama de verdade não se contenta com pouco. E quem encontrou a felicidade dentro de si já não aceita vendê-la por promessas vazias. Você não precisa de alguém para ser feliz. Mas pode, sim, dividir sua felicidade com alguém, se essa pessoa também souber fazer o mesmo. A relação mais profunda, mais bonita, mais duradoura que você terá, será com você. E é aí que tudo começa. Quando você não precisa mais ser escolhido para se sentir especial. Quando você se olha com carinho. Quando você se perdoa com compaixão. Quando você se abraça nos dias em que ninguém mais o faz. Essa é a paz que ninguém tira. A alegria que não se quebra. A força que não se perde. A partir desse lugar, qualquer amor que vier será bem-vindo. Mas nunca mais será necessário para te completar. Apenas para caminhar junto. Porque, no fim, a verdadeira felicidade não mora no outro. Mora em você. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha se reconhecido em silêncios que doem. Em ausências que foram mal interpretadas. Em tentativas de ser visto, de ser escolhido, de ser lembrado. E está tudo bem. Faz parte do caminho. Todos nós, em algum momento, buscamos fora o que só poderíamos encontrar dentro. Mas agora você sabe que o verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas em dominar a si mesmo. Que o respeito não se exige, se inspira. Que a paz não se compra, se cultiva. E que a presença mais valiosa que você pode oferecer é a sua presença inteira, consciente, tranquila. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. Não precisa mais correr para ser alcançado. Não precisa mais se diminuir para caber. Você só precisa se lembrar, todos os dias, de quem você é. Um ser completo, que já é digno de amor, mesmo sem ser escolhido. Que já é suficiente, mesmo quando está só. Que já é luz, mesmo quando o mundo está escuro. Essa é a essência do estoicismo. Viver com virtude. Caminhar com firmeza. Sentir com profundidade, mas escolher com sabedoria. E se, ao terminar este vídeo, algo em você se acalmou? Se uma resposta silenciosa surgiu dentro do peito? Se um novo tipo de força nasceu entre suas dúvidas? Então algo já mudou. Você está voltando para casa, para dentro de si. E, a partir de hoje, que cada ausência seja digna. Que cada silêncio seja paz. E que cada passo seu revele, sem esforço, o valor que você carrega. Se essa jornada faz sentido para você, eu te convido a seguir conosco. Inscreva-se agora no canal Imbatível Estoico. Ative o sino para receber conteúdos que não gritam, mas tocam. Curta este vídeo se ele falou com sua alma. Compartilhe com quem também precisa se lembrar de sua força silenciosa. E escreva nos comentários: eu escolho a mim, sem perder a capacidade de amar. Essa é a semente. E você já começou a plantá-la. Nos vemos no próximo vídeo. Firme, sereno, inteiro. Como quem não busca ser lembrado, mas se torna inesquecível. Simplesmente por ser quem é.